gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, eu vou trazer aqui uma análise referente a este livro aqui que eu estou estudando. É um livro que é sobre Freud. 100 minutos para entender Freud, é da coleção Saberes. Junto com este vem mais alguns outros, 100 minutos para entender Lacan, 100 minutos para entender Jung, 100 minutos para entender Nietzsche, e enfim, está logo ali atrás toda a coleção, né? E no momento eu estou lendo este, e eu vou aqui fazer uma análise quanto a algumas informações trazidas por este livro, que fora aí organizado, produzido por Esther Ferreira, Jaqueline Lopes, Renan Oliveira e Tamisi Ribeiro, revisado por João Rodrigues. Eu não sei quem são esses autores, não sei se são da área da psicanálise, não fui pesquisar, não fui buscar compreender o título dos autores, né? Mas o fato é que é um livro desses autores, e eu quero trazer para vocês algumas questões importantes, né, quanto a este livro. Gente, uma das coisas que este livro fala é que, a princípio, o objetivo de Freud não era se tornar médico. No entanto, ele vai lá, se torna médico, porque esta era uma das poucas áreas disponíveis aos judeus. Isso é verdade. Isso aqui é uma verdade. Inicialmente, o objetivo de Freud não era, de fato, se tornar médico. Ele tinha interesse em estudar literatura, sabe? Pelo que eu pude ver, quanto a dados trazidos por seus principais biógrafos, que é o Ernest Jones, Peter Gay, Henri Ellenberger, esses principais biógrafos, né, vai sedimentar de fato que inicialmente Freud não tinha esse objetivo, né, de estudar medicina, de se tornar médico. Ele tinha de fato um interesse, por exemplo, pela literatura. No entanto, ele acabou escolhendo estudar medicina, porque sim, era uma das poucas carreiras disponíveis aos judeus. Então ele vai estudar medicina, certo? Estudou na Universidade de Viena, graduou-se em 1881, e inicialmente ele trabalhou sim como médico clínico, mas depois ele concentrou-se, né, em sua pesquisa científica, ele concentrou-se em sua prática clínica, ele desenvolveu a sua teoria psicanalítica e assim tornou-se pioneiro na área da psicologia, na área da psiquiatria, pioneiro quanto a contribuições, um dos pioneiros, né? Porque claro que a psicologia ela não vai se desenvolver a partir de Freud, mas Freud traz uma compreensão e traz contribuições significativas no que diz respeito à psicologia, no que diz respeito à psiquiatria. Então, o seu interesse era na mente humana, o seu interesse era na psicopatologia, era na psicoterapia, né? E é assim que ele vai desenvolver a psicanálise enquanto uma linha de pensamento revolucionário e que vai ter um impacto duradouro no campo da psicologia, no campo da saúde mental. Então, embora ele não tenha inicialmente planejado se tornar médico, foi a sua formação médica que acabou sendo fundamental para a sua carreira enquanto psicanalista, enquanto fundador da psicanálise, né? Foi a sua formação médica que fora significativa para as contribuições, para as compreensões que ele sedimentou, sobretudo no campo da psicologia, da psiquiatria, da saúde mental no geral, tá? Mais uma coisa que este livro traz e que eu quero comentar. Aqui tem dizendo que, por adorar as observações científicas, ele se dedicou às pesquisas de fisiologia e de anatomia quando era médico residente
no Hospital Geral de Viena. Veja bem, com base nos principais biógrafos de Freud que eu já li, não existe registros quanto a esta informação aqui. Isto aqui está equivocado. Não existe registros quanto a isso, de que Freud, quando trabalhou no Hospital Geral de Viena, se dedicou especificamente à fisiologia e anatomia. Não existe registros quanto a isso. Né? No que diz respeito ao tempo que ele passou como médico residente no Hospital Geral de Viena. Durante esse período, Freud trabalhou como assistente médico, ele ganhou experiência clínica em várias áreas da medicina, incluindo neurologia, psiquiatria, até na área de obstetricia, ele ganhou experiência. Então, ele, durante esse período, estava ali mais envolvido no atendimento clínico mesmo, na obtenção da experiência prática no que diz respeito a diagnóstico e tratamento de doenças. Sabe? Então, assim, ele utiliza a sua compreensão quanto aos processos biológicos, quanto aos processos anatômicos, no que diz respeito ao corpo humano mesmo, ele utiliza desses conhecimentos para trazer uma eficácia para a sua prática enquanto médico, ali naquele momento, enquanto assistente médico, né? Ele vai fazer uso disso para sedimentar suas teorias psicanalíticas, mas não existe registro de que, enquanto médico residente no Hospital Geral de Viena, ele fora debruçado única e exclusivamente sobre as pesquisas de fisiologia e de anatomia. Entende? Ele utiliza, sim, conceitos e ideias da biologia, medicina, das ciências naturais para desenvolver sua teoria psicanalítica. Óbvio que ele estudava fisiologia e anatomia, mas dizer que ele se dedicou às pesquisas de fisiologia e de anatomia, isto é equivocado. Entende? Ele se dedicou muito às questões relacionadas à mente humana, que traz uma contribuição para o campo da psicologia e da psicanálise, né? E não fora uma dedicação às pesquisas voltadas para a fisiologia e anatomia, entende? Para além disso, este livro traz que Freud tornou-se neurologista e trabalhou durante anos em uma clínica infantil. Gente, isso aqui é um absurdo. Não, totalmente equivocado, tá? Eu comprei essa coleção correndo esse risco de que não seria livros de credibilidade, e de fato nas primeiras leituras que eu faço, eu já encontro equívocos com relação a Freud. Não, Freud não trabalhou em uma clínica infantil quando era neurologista. Não existe nas biografias de credibilidade de Freud, que foram aquelas escritas pelos seus principais biógrafos, né? Não existe nenhum dado. Já li muito escritos sobre Freud, de autoria de Ernest Jones, que eu acredito que, assim, na minha visão, é o biógrafo de maior credibilidade de Freud, tá? E não existe em canto nenhum que Freud trabalhou em uma clínica infantil quando ele era neurologista. Freud foi um neurologista, ele foi fundador da psicanálise, né? Já disse para vocês que ele traz uma compreensão dos processos mentais
no que diz respeito ao inconsciente, no que diz respeito às influências do inconsciente no comportamento humano, tá? Ele vai desenvolver suas teorias, ele vai desenvolver suas práticas clínicas, principalmente no que diz respeito a adultos com problemas mentais e emocionais, como, por exemplo, as histéricas. Agora, ele desenvolve de modo extensivo uma teoria sobre o desenvolvimento infantil. Ele vai desenvolver uma teoria que há de ser aplicada à compreensão do comportamento e dos problemas emocionais das crianças. Ele acreditava que muitos dos problemas emocionais, comportamentais, ali dos adultos, tinha na fonte um desenvolvimento infantil que não fora um desenvolvimento assertivo a ponto de contribuir para um adulto mais saudável do que estava sendo ali aos olhos dele. Então, ao analisar esses adultos, ao observar, ao investigar, ele vai dizer que muitos desses adultos, as problemáticas desses adultos, tinham suas raízes na infância e que a compreensão do desenvolvimento infantil era fundamental para, de fato, compreender o que estava ali acometendo aquele adulto. E Freud ele também teve casos de crianças em sua prática privada. Ele fez observações sobre o desenvolvimento infantil em sua experiência como pai. Ele observava muito os filhos dele, né? E quando eu digo que ele teve casos de crianças em sua prática privada, ele não teve o contato direto com a criança. Mas o contato que ele teve no que diz respeito aos casos era por intermédio do pai, da mãe. Não era diretamente um contato direto com a criança em sua prática clínica. Mas era uma análise que ele fazia com base naquilo que o pai ou a mãe trazia no que diz respeito a essa criança. E aí, como eu falei, ele vai também fazer uma autoanálise, analisar como foram as experienciações e vivências dele próprio na infância, e ele vai analisar seus filhos, ele vai analisar seus netos, mas ele não trabalhou especificamente em uma clínica infantil, né, durante sua carreira como neurologista, entende? E aí, a sua obra mais conhecida sobre o desenvolvimento infantil há de ser os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade que fora publicado em 1905, onde ele ali introduziu conceitos como, por exemplo, o complexo de Édipo e a libido infantil. Mas tudo isto há de ser com base no que ele observou quanto aos filhos, quanto aos netos, quanto a outras crianças, onde ele analisava a demanda por intermédio do pai ou da mãe. E não foi um trabalho direto, de contato direto com a criança, né? Portanto, mais uma informação falsa trazida por este livro aqui, tá bom, gente? É isso, continuarei lendo e o que eu encontrar de equívocos e tal, eu vou estar trazendo para comentar aqui no canal, tá bom? Então é isso, gente. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia,
né? Sou um eterno estudante da psicanálise, estou sempre psicanalizando. Recentemente me formei em neuropsicologia, portanto sou especialista em neuropsicologia, tá? Faço atendimento 100% online, certo? Então atuo como psicólogo clínico. Minhas sessões são 100% online. Se você tem um interesse em saber um pouco mais sobre as minhas sessões, você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube e você vai encontrar aí o meio de contato comigo, que é pelo WhatsApp, né, para que você possa assim vir a ter informações importantes sobre o meu trabalho, certo? E para além disso, você vai encontrar aí no comentário em destaque outros projetos aqui na internet que eu ministro. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.